Boa noite, senhoras e senhores. Estamos recebendo a nossa amiga Beth, que hoje ela vai passar para a gente o tema Eurípides Barçanufo. Beth, querida amiga, seja muito bem-vinda à Casa Espírita de Amor e Caridade, ajudando a caminhada. Muito obrigado por estar aqui. Antes, eu gostaria de pedir um minuto da atenção de vocês, que nós estamos com duas campanhas. Então, nós estamos com a campanha, nós estamos ajudando o Asilo Asilar, que é onde eles estão precisando de materiais de limpeza. Quem puder colaborar, o número para doações está acima. E a segunda campanha que nós estamos ajudando o Círculo da Fraternidade Santa Ana. Lá são 150 famílias carentes, de 15 a 20 grávidas, e estão precisando do leite em pó. Muito obrigado, boa palestra para vocês, e, por favor, por gentileza, é com você, amiga. Boa noite, amigos queridos. Obrigada, Rodrigo, por essa oportunidade. É uma alegria sempre estar aqui. Obrigada, Fátima, querida. Então, hoje nós vamos levar. Boa noite, Patrícia. A nossa homenagem a Eurípides Barçanufo. Ele é considerado o apóstolo da esperança. Ele foi educador, foi político, foi jornalista e foi um médium notável. Nasceu em Sacramento, em Minas Gerais, no dia 1 de maio de 1880. E ele vinha de uma família católica, com 15 filhos, porque naquela época era comum, né, que as famílias fossem numerosas. E Eurípides era o terceiro filho. E desde os 6 anos ele já fazia bicos. Então ele ganhava umas moedinhas aqui e ali, e ele dava para a mãe dele, a Jerônima, porque ela, depois do primeiro parto, ficou muito doente. Ela passou a ter desmaios. O apelido dela era Dona Meca. E ele também ajudava no serviço de casa. E perto de Sacramento tinha um rio. E Eurípides, assim, né, bem criança ainda, ia lá, pescava, vendia os peixes e comprava livros. E desde criança ele era muito inteligente, ele ajudava os professores explicando a matéria para os colegas da classe. Em certa ocasião, o pai, Eurípides ainda criança, né, hospedou um médico em sua casa. E esse médico trouxe livros de medicina. E o Eurípides ficou encantado, né, folheando esses livros. E ele pensou: quando eu for grande, eu quero ser médico, porque eu quero curar minha mãe. E ainda na adolescência, na juventude, boa noite, Wilson. Ele trabalhou nas lojas, o pai dele tinha duas lojas de tecido, pai Hermógenes, mas o apelido era Mogi. E ele trabalhou como guarda-livros, né? Na época se dizia guarda-livros, ele era o contador dessas duas lojas. E jovenzinho, lá na escola, ele fundou um grupo teatral, ele escrevia peças clássicas e representava também. Então ele ficou famoso em Sacramento, uma cidade pequena, até que chegou um momento em que o diretor do Colégio Miranda, onde ele estudava, chamou o pai de Eurípides, dizendo-lhe: olha, seu filho já aprendeu tudo que nós tínhamos para ensinar, ele não tem mais nada para aprender aqui, é muito inteligente. Eu aconselho que ele vá estudar numa cidade grande. E aí Eurípides foi matriculado numa escola de medicina da Marinha, lá no Rio de Janeiro. Mas a mãe, toda vez que ela pensava que ia ficar longe do filho, ela tinha desmaios. Então, Eurípides desistiu de fazer o curso de medicina lá no Rio de Janeiro, porque eles moravam em Sacramento. Em 1902, junto com dois professores amigos, ele fundou uma escola que deu o nome de Liceu Sacramentano.
E o próprio Eurípides dava aula de muitas matérias. Ele também participou da fundação de um jornal que saía toda semana, chamado Gazeta do Sacramento, e o Eurípides publicava artigos nesse jornal sobre economia, literatura, filosofia, muitas outras matérias. Ou seja, então, nesse jornal, ele estreou como jornalista. E Eurípides era um autodidata. Então, ele, por conta, estudou medicina, direito, astronomia, filosofia, matemática, ciências físicas e naturais. Naquele tempo se falava ciências naturais, né? Hoje a gente dividiu em biologia e química. Ele estudou também, por conta própria, literatura. Então, trabalhando como professor lá no Liceu Sacramentano, que ele fundou, e como jornalista na Gazeta de Sacramento, ele se tornou um líder na sua cidade. E em 1902, o pai insistiu para que ele se candidatasse a vereador. E ele realmente atuou como vereador durante 2 mandatos, né, num total de 6 anos. Foi de 1907 a 1912. E ele trouxe muitos benefícios para Sacramento. Então, graças a ele, chegou a luz na cidade, o bonde elétrico, a água encanada, um cemitério público e muitos outros benefícios. Ele tinha só 22 anos e ele já ocupava 5 posições de alta responsabilidade na pequena Sacramento. Ele era professor e diretor do Liceu Sacramentano. Ele era o principal vereador de Sacramento. Ele era jornalista e também ele era diretor de uma irmandade católica chamada São Vicente de Paulo. Então, ele tinha muitos amigos padres, porque ele vinha de uma família católica, ele era católico. E, imaginem, né, no começo do século XX, era proibido as pessoas terem uma Bíblia em sua casa, era proibido as pessoas lerem a Bíblia, porque dizia-se que elas poderiam interpretar mal o que estava escrito na Bíblia. Então, só os padres é que podiam ter uma Bíblia, ler a Bíblia. Mas, como Eurípides era amigo dos padres, um desses padres deu, assim, de uma forma escondida, uma Bíblia para Eurípides. Aí ele leu, mas ele ficou com muitas dúvidas, principalmente no Sermão do Monte, quando Jesus falava das bem-aventuranças. Aí ele perguntou para o seu amigo padre, né, o que significava essas bem-aventuranças, mas o padre não soube responder. E, né, nessa ocasião, alguns parentes do Eurípides trabalhavam numa fazenda que ficava a 14 quilômetros de Sacramento, a Fazenda Santa Maria. Mas olha que interessante, começaram a surgir fenômenos mediúnicos de efeitos físicos, assim, né, de um momento para o outro. Então, os objetos saíam do lugar, as panelas ficavam passeando pela casa, as portas e janelas, apesar de trancadas, abriam e fechavam. As mesas batiam seus pés, né? Faziam um barulho assim, chamado a tiptologia. Parecia que pedras caíam nos telhados, era assim, tipo uma tempestade de pedras, mas não tinha pedra, era só o barulho. E eles ouviam vozes de espíritos e viam vultos e assombrações. É porque lá na fazenda havia uma comunidade de médiums de efeitos físicos, mas eles não entendiam o que estava acontecendo. Isso trouxe um grande transtorno lá, né, para a região. Então, o que eles fizeram? Eles foram buscar um médium espírita espanhol, Frederico Peiró, inclusive a cidade onde ele morou hoje se chama Peirópolis, lá em Minas Gerais. Então, o Frederico percebeu que havia vários tipos de mediunidade lá, né, entre os trabalhadores da fazenda. Psicofonia, psicografia, efeitos físicos. E ele disse, né, essa é coisa de Deus, vocês têm uma missão a cumprir. Então, vocês agora precisam se disciplinar, estudar e serem bastante metódicos,
E o Frederico Peiró, então, ajudou essa comunidade de médiuns da Fazenda Santa Maria a fundarem um centro espírita que existe até hoje. O Centro Espírita Fé e Amor, que foi fundado no dia 28 de agosto de 1900. Olha, o centro hoje tem 121 anos. Então, começaram as sessões mediúnicas, as sessões doutrinárias, e para decepção de Eurípides Barçanufo, porque ele era um católico fervoroso, ele morava em Sacramento. A fazenda ficava a 14 quilômetros de Sacramento. E ele ficou ainda mais chateado porque o tio dele, chamado Mariano, senhor Mariano, era o líder desse grupo de médiuns. E aí, quando Eurípides se encontrava com o tio, eles tinham longas discussões. E Eurípides falava para o tio para ele desistir dessa coisa de espiritismo. Um dia, em 1903, o tio senhor Mariano, foi pernoitar na casa de Eurípides Barçanufo e eles dormiram no mesmo quarto. Aí Eurípides, né, encheu o tio de perguntas, mas foi um duelo de ideias. E o tio Mariano falou assim: olha, eu não consigo argumentar com você. Você é uma pessoa muito inteligente, você fala muitas línguas. Olha, eu vou te dar um livro, toma aqui. Era um livro do Leon Denis, grande continuador do Allan Kardec, o grande pensador, o livro chamado Depois da Morte. E aí o Eurípides, né, começou a ler e já no prefácio ele ficou baqueado. Dia amanheceu, Eurípides continuava lendo, encantado com o linguajar, as argumentações de Leon Denis, mas algumas dúvidas ficavam em relação às bem-aventuranças, porque o Leon Denis, nesse livro, para quem já leu, não aborda esse assunto. Então, ele passa a olhar o tio de um jeito diferente, né? Com mais respeito. Ele começa a estudar o espiritismo e, ao mesmo tempo, ele vai se afastando da congregação Vicente de Paulo. E o tio faz vários convites para ele ir lá na fazenda assistir a uma reunião mediúnica, até que, na sexta-feira da paixão do ano de 1904, Eurípides resolve ir e leva um amigo também, mas ele não falou para ninguém que iria. Quando ele chega na fazenda, ele fica assim, espantado, porque todos os que trabalhavam na fazenda estavam lá nessa reunião desse centro espírita, e todos eram parentes de Eurípides, ele conhecia a todos. E ele ficou mais espantado ainda porque tinha 2 lugares reservados para eles, para ele e para o amigo dele, e ele não tinha avisado ninguém que iria. Então ele já ficou muito surpreso. Aí o Eurípides assistiu respeitosamente, né? Eles começaram com a prece, fizeram uma leitura do Evangelho, aí fizeram um comentário, e aí começaram os trabalhos mediúnicos. E o Eurípides viu que os parentes dele, que ele conhecia, eram analfabetos, pessoas muito simples, estavam falando em línguas diferentes, argumentando, explicando altos conceitos filosóficos. Aí Eurípides pensou, só pensou, né? Olha, se é verdade que os mortos podem se manifestar, e se esta é uma casa de Deus, eu gostaria que João Evangelista me explicasse as bem-aventuranças por meio de um médium analfabeto. Olha, ele pede a vinda de João Evangelista. E aí o Aristides, que também é um parente de Eurípides, analfabeto, ele faz uma linda explanação das bem-aventuranças, com muita clareza, com muita lógica, falando da lei do amor, das reencarnações, da lei do progresso. Eurípides fica estupefato. E aí, né, o espírito se identifica como João Evangelista, e a partir de então, Eurípides se torna espírita, começa a frequentar as reuniões e estudar as obras de Allan Kardec. Tem um filme muito bacana, é um documentário no YouTube, quem tiver
interesse chama Eurípides Barçanufo, o filme. E eles dizem lá que Santa Maria foi a estrada de Damasco para Eurípides Barçanufo, que sem Estevão não haveria Paulo de Tarso, e sem o tio Mariano não haveria Eurípides Barçanufo, porque Eurípides Barçanufo se tornou um pioneiro do espiritismo no Triângulo Mineiro. Numa outra reunião, né, que aí o Eurípides começou a frequentar as reuniões, um espírito se manifestou dizendo que ele era um dos protetores do Eurípides Barçanufo e se chamava Vicente de Paulo. E diz Vicente de Paulo: meu filho, as portas de Sacramento vão fechar-se para você. Os amigos afastar-se-ão. A própria família voltar-se-á contra você. Quer dizer, os outros familiares, né? Não os da fazenda. Mas não se importe. Proclame sempre a verdade, porque a partir desta hora as responsabilidades de seu espírito se ampliarão ilimitadamente. Olha que espírito de alta envergadura que traz uma missão como essa, né? Em que as responsabilidades dele, a partir daquele momento, se ampliariam ilimitadamente. E Vicente de Paulo continua dizendo para Eurípides, através do médium, né? De um outro médium: pois bem, meu filho, apesar da irmandade de São Vicente de Paulo ostentar o meu nome, afaste-se dela. É meu primeiro conselho. Não esconda a sua nova posição religiosa. Pelo contrário, propague-a aos quatro ventos. É meu segundo conselho. Nada tema, porque eu o assisto desde o seu nascimento. E Eurípides passou a frequentar as reuniões da Fazenda Santa Maria, e lá ele educou a sua mediunidade com o tio e com o Frederico Peiró. E aí Eurípides procurou o vigário da Igreja Matriz, desligou-se da congregação Vicente de Paulo e do cargo que ele tinha lá de diretor. Então, os padres começaram uma campanha contra Eurípides Barçanufo. E também ele foi muito perseguido por alguns amigos e parentes. E em 1905 ele fundou o Grupo Espírita Esperança e Caridade, lá, né, na cidade de Sacramento, apoiado pelos irmãos, por alguns amigos. Lá também havia reuniões mediúnicas, doutrinárias e serviço aos mais necessitados. O Eurípides tinha várias faculdades mediúnicas, desdobramento, então o corpo ficava lá, né, adormecido, e aí o espírito ia, né, visitar outras regiões. Ele tinha a mediunidade da vidência, da psicofonia, né? Então ele falava a mensagem do espírito, psicografia, ele escrevia a mensagem, curas, efeitos físicos. Ele também fazia o receituário. Quem orientava ele era Bezerra de Menezes. E com isso, ele atraiu centenas de pessoas para Sacramento, pessoas até de outros estados. Então, ele instalou uma farmácia homeopática sob a orientação de Bezerra de Menezes, totalmente gratuita. Ela era sustentada pelo próprio salário dele e pelas doações que chegavam. E ele recebia milhares de cartas todo dia, de todo o Brasil. E tinha uma secretária, a Amália, que o ajudava nessas cartas. E ele, então, respondia essas cartas enviando as receitas e as medicações que eram manipuladas na farmácia, de forma gratuita, enviava pelo correio. E com a conversão ao espiritismo, a situação do Liceu Sacramentano, né, onde ele era professor e diretor, ficou muito difícil, porque as pessoas tinham, assim, um certo preconceito em relação ao espiritismo. Então, os alunos e professores foram rareando, e aí eles não tinham mais condições financeiras de manter o liceu, de pagar o aluguel, e o dono do prédio, então, requisitou um imóvel. Aí o Eurípides ficou muito desolado, mas
Certo dia, poucos dias depois, ele viu um espírito de muita luz. E como ele estava bastante abalado, perturbado com essa situação do liceu, que ele achava que teria que fechar, ele pensou: não, isso deve ser mistificação. Eu não estou numa boa vibração, eu não vou conseguir atrair um espírito de tamanha luz. Então, ele nem quis receber a mensagem. Mas o que aconteceu? Ele entrou num transe mediúnico, ele, né, assim, de uma forma inconsciente, ele falou uma mensagem. E a secretária dele, a Amália, já sabia, quando ele entrava nesse transe mediúnico e ficava inconsciente, ela anotava essas mensagens para depois passar para ele. E a mensagem dizia para ele não fechar a escola, para apagar o nome Liceu Sacramentano que tinha na placa, né, do lado de fora da escola, e substituir por um outro nome, Colégio Allan Kardec. E que ele desse aulas de espiritismo todas as quartas-feiras e que montasse um curso de astronomia. E que o novo colégio teria a proteção do manto de amor. E quem assina? Maria. Quem se identifica? Maria, serva de Deus, mãe de Jesus. Então, o Eurípides fundou, em 1907, o Colégio Allan Kardec, ele foi diretor, ele foi professor de várias matérias. Os primeiros alunos, quem foram? Porque as pessoas debandaram, né, do Liceu Sacramentano. Mudou de nome, mas não tinha aluno. Foram os parentes da Fazenda Santa Maria. E toda quarta, Eurípides fazia uma prece, só que essa prece reverberava pelas imediações, sabe? Era uma mediunidade de efeitos físicos. E com isso as pessoas ficaram impressionadas e os alunos foram voltando. O Colégio Allan Kardec foi o primeiro colégio espírita do Brasil, com educação gratuita para milhares de pobres e órfãos, e foi o principal, tornou-se o principal estabelecimento de ensino do Triângulo Mineiro. Eles usavam o método de Pestalozzi, que foi professor de Allan Kardec, né, em que o professor não castiga, e o professor é amigo do aluno. Isso era inédito, porque naquela época era muito comum o uso de palmatórias, de castigos, mas o método Pestalozzi defende a pedagogia do amor. E assim os alunos aprendiam com prazer, e eles tinham um alto grau de rendimento escolar. Os inspetores, né, do ensino, quando visitavam o colégio, ficavam impressionados com esse alto grau de aprendizagem dos alunos. O Colégio Allan Kardec ainda funciona lá em Sacramento. E as curas? A Dona Meca, mãe de Eurípides, né, ela, a partir do primeiro parto, ela tinha muitos desmaios, assim, do nada. Era só ela ficar cansada, nervosa, preocupada, ela desmaiava. E frequentando as sessões mediúnicas, ela foi curada, porque os desmaios eram causados por obsessões. E uma vez também, o Eurípides pergunta para o tio: onde mora Carlos? Aí o tio fala: depois da mata. Já era quase noite. E Eurípides fala: vamos lá. Não, mas olha, é noite, é longe lá, existem animais perigosos na estrada, amanhã a gente vai. Não, vamos agora. O Carlos está há 3 dias sem comer e sem beber. Então, eles vão até a casa de Carlos, que morava sozinho no meio da mata. Eles levam comida, levam água, e ele tinha lepra. Então, Eurípides deu um beijo na testa do Carlos e ele ficou curado. E quando as pessoas ficavam doentes, Eurípides chegava sem avisar, ou presencialmente, fisicamente, ou então desdobrado, e ele fazia assim, indicava o tratamento, levava a medicação sempre
sob a inspiração de Bezerra de Menezes. Então, Eurípides ele era muito famoso nesse dom do desdobramento e da bicorporiedade. O corpo está lá, repousando, o espírito mais o perispírito se afasta do corpo físico, vai até onde precisa, lá ele se materializa de tal forma que as pessoas acham que é ele de carne e osso, mas é o perispírito materializado. Essa história ficou muito famosa porque certo dia, isso acontecia sempre, mas certo dia, os alunos já sabiam, né, desse dom de desdobramento do Allan Kardec, do Eurípides. Quando Eurípides, assim, abaixava a cabeça, eles já sabiam que ele estava indo em espírito para algum lugar. Eles ficavam quietinhos. Mas certo dia, na sala de aula, lá do Colégio Allan Kardec, o Eurípides avisou os alunos, olha, o marido da senhora tal, né, está vindo para cá. Eu já fiz o parto dela, eu me desdobrei, fui lá, né, em espírito, ele está aí chegando a cavalo. Quando ele entrar, vocês se levantem e cumprimentem. Aí o marido entrou esbaforido, pedindo para Eurípides para que fosse correndo ajudar a esposa no parto, porque a criança estava numa posição ruim. E Eurípides falou para o marido, né, que já tinha feito o parto, ajudado o parto, que a mãe e a criança estavam bem, mas o homem não acreditou, porque era um caminho só, sabe? Da fazenda onde ele morava até a cidade. Ele falou assim: não, mas a gente não se cruzou na estrada. Então ele insistiu para que Eurípides fosse lá com ele. Eurípides, muito bondoso, foi. E chegando na casa dele, a recém-mãe, né, a parturiente, fala para Eurípides: o senhor não precisava vir de novo, seu Eurípides. Eu e o bebê estamos passando bem. Isso acontecia com frequência. Uma outra história, né, que o pessoal conta, que tinha uma mulher que estava muito doente, e ela falou para o marido ir até a farmácia do Eurípides buscar medicação. Aí o marido, no caminho, parou no bar, bebeu, dormiu. Aí, quando ele acordou, ele lembrou que ele tinha que ir buscar o remédio, mas o que ele fez? Voltou para casa. E no trajeto tinha um rio, e a garrafa que ele levava, vazia, né? Ele encheu com a água do rio. E ele mentiu para a esposa, chegando em casa: olha, o seu Eurípides falou para você beber desse remédio de 2 em 2 horas. E a mulher ficou boa. Mas, passado alguns dias, ela falou para o marido ir novamente à farmácia para buscar mais uma garrafada para terminar de sarar. Dessa vez, o homem foi. Nem bem chegou na farmácia, assim que ele desceu do cavalo, Eurípides já vem com uma garrafa na mão e fala para ele para não enganar mais a esposa. Então, essas curas atraíram muitas pessoas para Sacramento, inclusive pessoas de outros estados. E o movimento, com isso, o movimento espírita em Sacramento se fortalecia e incomodava o clero da Igreja Católica, e começou a fazer uma campanha ainda mais acirrada, uma campanha difamatória contra Eurípides, contra o espiritismo, mesmo porque o Eurípides defendia as suas ideias espíritas lá numa coluna do jornal chamado Alavanca, lá de Sacramento. No dia 28 de outubro de 1913, a igreja enviou para Sacramento, direto de Campinas, um padre muito famoso, Feliciano Iag. Ele era famoso por suas pregações, ele tinha muito conhecimento da Bíblia, e ele dizia que a doutrina espírita era diabólica. Então, ele desafiou Eurípides para um debate público. E esse debate, então, foi realmente realizado lá no Coreto, né, na Praça Central de Sacramento. 2.000 pessoas assistiram. E o padre começou dizendo que o espiritismo é a doutrina do diabo,
e que seus adeptos são loucos, passíveis das penas eternas. Então ele estava cheio de ódio, de intolerância, de sectarismo. E Eurípides, serenamente, aguardou a sua vez de falar. Ele fez uma prece sincera, humilde e bela, implorando paz e tranquilidade para uns e luz para outros, sabe? Tornando o ambiente propício para a inspiração do plano maior. E ele foi inspirado por Santo Agostinho de Hipona, que foi um grande filósofo da Idade Média, da Igreja, e, inclusive, ajudou na codificação da doutrina, tem muitas mensagens de Santo Agostinho, né, nas obras da codificação. E o Eurípides discursou com delicadeza, com lógica, com muita inteligência. Ai, o povo de Sacramento aplaudiu alegremente e o padre ficou desolado. Mas Eurípides foi lá, ele deu um abraço fraterno. Depois disso, o povo o carregou pelas ruas. Teve um outro incidente doloroso. Havia um homem, um farmacêutico, que tinha uma farmácia na mesma rua da farmácia do Eurípides. E ele era o presidente do Círculo Católico de Uberaba também, esse farmacêutico. E a farmácia dele estava sempre vazia. E a farmácia de Eurípides, ainda mais que a medicação era gratuita e funcionava, ficava sempre com filas, né, para fora da farmácia. E aí, o que fez esse senhor? Moveu um processo contra Eurípides Barçanufo, alegando exercício ilegal da medicina. Mas esse processo caía na mão de um juiz, o juiz, sabe, dava um jeitinho de passar para outro juiz, aí outro juiz passava para outro juiz, ninguém quis assumir o processo. No fim, ele acabou prescrevendo. Mas Eurípides era, assim, muito humilde, muito discreto, nunca se vangloriou, não falava, né, das suas vivências espirituais, mas o espírito Hilário Silva, psicografou pelo Chico Xavier, e aí, olha, isso Eurípides já tinha desencarnado, né? Um encontro que Eurípides teve com Jesus. E não foi Eurípides que contou isso, foi Hilário Silva pelo Chico Xavier, muitos anos após o desencarne de Eurípides. Então, o Eurípides, existe ainda essa escola? Existe, Allan Kardec, Colégio Allan Kardec, lá em Sacramento, lindo, sabe? É um prédio assim bonito, grande, rosado, com frisos brancos. E então, o Eurípides Barçanufo se desdobrou e ele volitou o espírito dele, o perispírito, né? Subiram muito rápido, né? Foram para as alturas como um pássaro teleguiado, sabe? Como se fosse puxado por alguém. Aí ele chegou numa campina verdejante. Aí ele vê ao longe um homem meditando, envolvido por uma doce luz. É Hilário Silva nos contando isso pelo Chico Xavier, né? Então Eurípides se aproxima desse homem. Aí ele para, trêmulo, porque ele reconhece Jesus. Ele fica ofuscado pela grandeza do momento e começa a chorar. E ele vê que Jesus também chorava. Eurípides pergunta: Senhor, por que choras? E Jesus não responde. E Eurípides insiste: choras pelos descrentes do mundo? E Jesus diz: não, meu filho, não sofro pelos descrentes aos quais devemos amar. Choro por todos os que conhecem o Evangelho, mas não o praticam. E olha, nós só ficamos sabendo desse encontro de Eurípides com Jesus pela mediunidade de Chico Xavier muito tempo depois do desencarne de Eurípides. No dia 25 de abril de 1918, estava tendo, nessa época, a pandemia
do vírus influenza, chamado de gripe espanhola, que dizimou, né, muita gente, milhares de pessoas no mundo todo, milhões de pessoas no mundo todo, e milhares do Brasil, né? E no dia 25 de abril de 1918, o Eurípides, sempre ajudando, né, as pessoas com influenza, também contraiu a gripe espanhola, e num estado alterado de consciência, quer dizer, já inconsciente, né, ele traz uma mensagem da espiritualidade. A dona Amália, a secretária dele, que anotou. É Vicente de Paulo, o mentor de Eurípides, dizendo que a missão dele na Terra estava concluída. E no livro Lírios da Esperança, psicografado pelo espírito Hermance Dufour, aliás, o espírito é Hermance Dufour e a psicografia é do médium Vanderlei Soares de Oliveira. A irmã se conta que no dia 1 de novembro de 1918, o Eurípides estava muito doente com a influenza, né? Com a gripe espanhola, com o vírus da influenza, e Maria de Nazaré vem visitá-lo. E ela diz: venho em nome do meu filho amado, Eurípides, mestre de sacramento e servidor do amor. Jesus convoca-te a novos rumos. Vem dar continuidade à sua obra já começada na erraticidade. Quer dizer, antes dele reencarnar, ele já tinha começado alguma obra lá no plano espiritual, né? E olha o que diz Maria de Nazaré para Eurípides. Jesus permite que você permaneça mais tempo no corpo. Você quer a cura ou aceita trabalhar no plano espiritual? E Eurípides responde: Mãe amantíssima, faça-se em mim a vontade do Pai. E aí ele recebe a unção, né? A bênção, e o Espírito, a Maria de Nazaré fala, o Espírito Verdade te chama para implantar no Brasil a mensagem do Consolador prometido. Isso foi em 1918. E diz Maria de Nazaré, o Senhor te chama para erguer um abrigo acolhedor, que hoje esse abrigo acolhedor a gente sabe que chama Hospital Esperança. E é um abrigo acolhedor aos que se transviaram das leis de Deus. E diz Maria, porque Jesus chorou pelos que o conhecem, mas não praticam o evangelho, lembra? Esses serão teus novos filhos. Doravante será o apóstolo da esperança. Ensina-lhes a pedagogia do amor. E Bezerra de Menezes o ajudou a libertar-se do corpo físico e ele se desligou com muita leveza, com muita naturalidade, e uma pleiade de espíritos nobres estavam lá para recebê-lo. Bezerra de Menezes, São Vicente de Paulo, Santo Agostinho de Hipona. Eurípides tinha 38 anos e deixou um legado maravilhoso. A farmácia fechou, não existe mais, mas permanecem o Colégio Allan Kardec e o Grupo Espírita Esperança e Caridade, lá em Sacramento. Eurípides foi um apóstolo da caridade, porque e passou a vida toda dedicando-se ao próximo. E hoje, lá no plano espiritual, ele é o apóstolo da esperança, porque ele é o diretor do Hospital Esperança, que tem aqui, né, na psicosfera, no plano espiritual sobre o Brasil, e que acolhe aqueles espíritos que são recalcitrantes no mal, que conhecem o Evangelho, mas não praticam, para que eles retomem a senda do bem a caminho da regeneração. Então, que exemplo magnífico esse grande missionário, apóstolo de Jesus. Agradecemos muitíssimo por ele ter estado aqui no Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, nos trazendo todos esses exemplos, esses ensinamentos de amor, de humildade e de dedicação. Então, vamos
fazer uma vibração, pedir a Deus que abençoe o nosso país, cada estado, cada cidade, cada lar aqui na nossa terra tão querida. Abençoa também todos os povos do mundo inteiro. Senhor, vamos pedir também a sua bênção, a sua proteção a todos aqueles que nesse momento passam por uma situação difícil, de estarem desabrigados, ou desempregados, ou doentes, ou desolados pela partida dos seus entes queridos para a pátria espiritual. Senhor, abençoa todos os hospitais, asilos, orfanatos, creches. Senhor, abençoa todas as casas de oração, seja de qual religião for. Abençoa todas as pessoas de boa vontade, para que possamos fazer a nossa parte aqui na Terra, para que o mundo se transforme num lugar melhor de se viver. Senhor, agradecemos imensamente por tudo que recebemos nesta vida, nas vidas anteriores, por todos esses ensinamentos maravilhosos desses grandes missionários que estiveram conosco. São enviados pelo teu carinho e pelo teu amor a nós. Abençoa, Senhor, nossos lares, nossos familiares. Sê conosco hoje e sempre. Graças a Deus e graças a Jesus. Boa noite, amigos. Muito obrigada